Olá, tudo bem? Boa tarde para você que nos assiste nesse momento. 19 horas, quase no horário do pôr do sol, quase encerrando o ano de 2021. Juntos iremos partilhar momentos de louvor e gratidão ao nosso Deus pelo ano que está se encerrando. Teremos um testemunho especial do irmão Ednei, teremos também uma meditação com o pastor Antônio, momentos de louvor, adoração e oração. Enfim, o nosso coração está grato ao nosso Deus por esse ano que está se encerrando. No Salmo 92, o salmista compartilha conosco palavras de gratidão que com certeza são nossas também. A partir do verso 1 lemos: é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Proclamar o teu amor pela manhã e à noite a tua fidelidade. Com instrumentos de 10 cordas, com saltério e ao som solene da harpa. Senhor, tu me alegraste com teus feitos. Exultarei com as obras das tuas mãos. Convido você nesse momento para que se junte comigo numa oração pedindo para que Deus receba a programação que aqui será dedicada em adoração ao seu santo nome. Santo Deus, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de te adorarmos, Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado por esse ano que tivemos. Enfim, Senhor Deus, obrigado por Cristo Jesus em nossos corações. Portanto, Senhor Deus, humildemente pedimos, receba a programação que será dedicada especialmente à gratidão, à ação de graça que sentimos pelo ano que tivemos, Senhor. Que essa programação seja realmente um gesto da nossa gratidão e que, Senhor Deus, o teu nome seja exaltado. Oramos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, ó Pai. Eu quero agradecer, primeiramente, como falei, a Deus, agradecer a minha família, agradecer a Deus por essa preciosidade, essa minha esposa, lutadora, mantenedora do lar, ajudadora e minha cuidadora. Ela foi minha cuidadora por um bom período. Quero agradecer também os meus 2 filhos. Queria fazer um agradecimento. Eu quero agradecer, primeiramente, como falei, a Deus, agradecer a minha família, agradecer a Deus por essa preciosidade, essa minha esposa, lutadora, mantenedora do lar, ajudadora e minha cuidadora. Ela foi minha cuidadora por um bom período. Quero agradecer também os meus 2 filhos. Então você estava guiando junto com amigos seus e de repente aconteceu que alguém, de uma forma errada, na 470, não podia ter feito a conversão que fez, e você não, acredito que não tenha nem tido tempo de tocar o pé no freio, né? E você chega a lembrar, né? Do acidente em si. Foi mais ou menos assim, né? Nós estávamos retornando de um passeio e estávamos em mais motociclistas. Eu tenho alguns amigos que a gente tem o hábito de passear de moto e fazer passeios maravilhosos. E num retorno já então, vindo do sentido de Itajaí para Gaspar, para Blumenau, ali em Gaspar, naquela reta do posto Juninho, o DENIT faz aquelas conversões para que é usada para máquinas. E eles colocam aquelas proteções grandes e altas de concreto, justamente para não ter problema com automóveis. E é proibido ali automóveis fazerem a conversão. Nós estamos vindo, obviamente, o Uno, esse Fiat Uno, ele fez a conversão errada e do nada ele apareceu no meio da pista, atravessando a pista, sentido Gaspar. Então ele atravessou a pista, mas muito lentamente. Uma lerdeza muito grande para fazer um ato normal, que é atravessar e seguir. Não, ele quase parado na frente, em cima da pista. Isso fez com que eu batesse, né?
Eu tentei desviar. No momento que vi, eu pisei no freio. Quem estava atrás de mim viu que eu pisei no freio, teve marca de freada na pista, e por uma sorte, que aí eu digo que não é sorte, na minha vida não existe sorte, é providência divina, eu iria pegar o meio dele pela lentidão dele e controlá-la, aonde em seguida depois entrei na vala, caí e fui rolando com a moto e o corpo junto pela valeta, né? Conservando obviamente aí o trágico, né? Eu estou lá com os meus amigos e eu percorri, moto e eu, depois da pancada, por mais uns 30, 40 metros, rolando dentro dessa valeta que eu chamo, que é calha de concreto, que é a coletora de água das duas pistas. Cabe aí contar o segundo milagre. O primeiro milagre foi quando eu bati no carro e ficou daquele jeito, naquele estado. Eu poderia ter perdido uma perna, poderia ter perdido a vida naquele momento, mas Deus já me poupou. Porém, naquele momento, entende-se que o quadril, a bacia foi quebrada, onde eu tenho platina, titânio, parafusos. Em seguida, eu bati, fui para a valeta e apareceu então essa pessoa, é uma moça socorrista, conta o meu irmão e amigo e companheiro de estrada, o Sérgio. Ele apareceu do nada, então aqui eu já não sabia o que estava mais acontecendo. Ela apareceu do nada, colocou os meus amigos em ordem, organizou a casa, dizendo que ela era socorrista e que deveria ser feito desta maneira, segurar braço. Eu estava com esse braço aqui com fratura expostas, onde eu tenho 16 parafusos nesse braço aqui, com platina. E como ela apareceu, dando as orientações até que chamasse o bombeiro, ela mesma se prontificou a chamar o bombeiro, até que o bombeiro viesse. Como ela apareceu, ela sumiu do nada. Então, e graças ao bom Deus, pela misericórdia dele e pela oração, pela corrente de oração intercessora feita pelos meus irmãos aqui da nossa nave, da nossa comunidade, eu agradeço muito, teve o seu efeito. O efeito está aqui. Eu consigo colocar a mão aqui atrás da cabeça, já que eu não conseguia, para quem não conseguia fazer nenhum movimento. Então isso é um milagre. Então os doutores estão assim atônitos em relação ao que está acontecendo comigo. Aí um deles respondeu, né? Olha, a tua amizade com o homem lá em cima é muito boa, porque o que está acontecendo não dá para entender. Aí eu disse a ele: doutor, eu não tenho amizade com o homem lá em cima, eu tenho reverência a Deus, e eu confio em Deus, e esse homem que o senhor diz é Deus, o Deus Criador, o Deus mantenedor e o Deus do milagre. Esse é o meu Deus, e Ele vai corrigir, vai fazer tudo novo. A doutora Fernanda tinha uma colega, médica, e pediu para que ela interviesse lá no Hospital de Gaspar, urgente, para ver o que estava acontecendo com o sogro dela. E eles lá no Hospital de Gaspar não estavam sabendo e não estavam mexendo em nada, estavam cuidando de uma criança pequena, que chorava muito. E o Ednei ficou esquecido de lado. Olha como o milagre de Deus trabalha na vida. Deus enviou uma outra médica que não era, a especialidade dela é dermatologia, e quando ela chegou lá, o Ednei já estava com sangue no pulmão e mais algumas horas ele iria a óbito. E aí então ela fez toda a intervenção de forma correta, e aí conseguiram reverter o quadro de forma momentânea. É isso, né, Ednei? Isso. Então, e ali que ela viu a mensagem, aí ela disse: amiga, segundo relatos da Fernanda, eu estou indo para lá agora, fica tranquila, vou lá ver o que está acontecendo. Aí chegando lá, ela botou ordem na casa. Ela chegou, a minha saturação do sangue, tem médicos aqui presentes, sabe, estava em 60, os meus pulmões cheios de sangue, ou seja, eu estava me esvaindo. E se ela chegasse pela madrugada ou só no outro dia, talvez eu voltasse
num saco plástico e não estaria aqui para contar a história. Esse foi o outro milagre que Deus fez na minha vida, dentro dos acontecimentos do acidente, né? Quantos dias você ficou desacordado, então? Por volta, eu tive dois períodos, um antes e pós-cirurgia. Antes da cirurgia, em torno de 9 dias. Depois, mais uns 4 dias, desacordado em coma. E então, nesse momento, é que foi um momento muito difícil para a minha família, né? Tem muitas coisas ainda que Deus fez nesse percurso do acidente e pós-acidente, que é fantástico. E eu entendo e reafirmo que a oração intercessora, ela é imprescindível. Nunca deixem de orar. Geraldinho, fico muito feliz. Onde é que está? Está aqui o Geraldinho. Orei muito por você e vou continuar orando. E sei que você orou por mim. Então, é muito gratificante ter esse relacionamento com Deus, que é o que a Grace falou. Como é que está nós e a nossa família? Nós temos um relacionamento com Deus, porque o dia do mal, ele chega para o bom, chega para o ruim, igual para os dois. Sabe qual é a diferença que existe em o mal chegar para o bom e para o ruim? O ruim, quando o mal chega, ele não tem esperança, ele se desespera. E quando o mal chega para o bom, para o cristão, há uma diferença muito, muito grande. Ele chega, mas porém, nós temos uma coisa chamada esperança, relacionamento com Deus, e isso é que faz nós não nos desesperar. Porém, Deus, a graça imerecida que Deus nos dá todos os dias, é que nos move para podermos melhorar dia a dia, e o milagre vai acontecendo dia a dia. O que eu digo é o seguinte: minha vida mudou. 42 anos pilotando moto, não vou pilotar mais. Mas se você me perguntasse, Leonardo, no dia 23 de outubro, se era bom andar de moto, eu te aconselharia a comprar uma moto. Hoje, não. Hoje pode ser que eu esteja falando com alguém que esteja na eminência de fechar ou comprar uma moto. Eu quero dizer o seguinte: pense 2 vezes, por uma razão só. O cidadão que provocou todo esse acidente tinha 3 pessoas dentro, e todos os 3 estavam embriagados. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, ó Senhor. A tua vara e o teu cajado me consolam. Extraio daqui 2 lições. Uma: eu passei por esse tempo todo pelo vale da sombra da morte. Eu tive medo? Te confesso que não. Por quê? Porque o cajado do Senhor me consolou. Então, mensagem final: que Deus possa fazer de mim, de todos nós, cristãos da porta para fora. Se amargas tristezas da vida curvarem-te a fronte em dor, e vendo a esperança perdida caíres nas mãos do temor, fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador.
se aflito, sem fé, sem coragem, vagando nas sendas do mal, do mundo seguindo a miragem, não ouves a voz divina. Fixa teus olhos no Mestre, confia no bom Salvador, fruirás na luta terrestre, maravilhas do seu doce amor. Maravilhas do seu doce amor. Após o lindo testemunho do irmão Ednei, também o belo louvor com o nosso irmão Rubens, gostaria de dedicar a Deus agora uma oração especial de gratidão. Antes, porém, mais uma vez, abrindo o livro de Salmo, dessa vez no capítulo 118, a partir do versículo 1, leio o seguinte: Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Diga, Israel, seu amor dura para sempre. Diga a casa de Arão, seu amor dura para sempre. Digam os que temem o Senhor, o seu amor dura para sempre. E então no verso 5 o salmista diz: no meio da angústia, invoquei o Senhor, e Ele me respondeu, dando-me alívio. Vamos orar ao nosso Deus? Santo Deus, mais uma vez invocamos a Ti uma oração de gratidão, Senhor, de reconhecimento, de que apesar das dificuldades neste ano, apesar dos problemas, nem tudo deu tão certo, nem todos os nossos planos se realizaram, mas ainda assim, Senhor, reconhecemos que temos muito a Te agradecer. Obrigado pela vida, obrigado pelo sustento, Senhor, obrigado pelas providências que foram dadas à Tua igreja, obrigado pela Tua mão protetora, obrigado, enfim, ó Deus, porque apesar de tantas perdas neste mundo, ainda assim temos o nosso sentimento, a nossa fé de que Tu existes, ó Deus, e estás pronto a nos proteger e nos guardar. Obrigado, Senhor Deus, por este ano que tivemos. Obrigado por todos os dias em que sentimos a Tua proteção, Teus santos anjos nos guardando. Por isso, Senhor, humildemente, mais uma vez, pedimos que receba o nosso coração a nossa gratidão. Que Cristo Jesus, ó Pai, seja realmente uma realidade como Salvador em nossas vidas. Que o Teu Santo Espírito nos oriente a cada momento. Senhor Deus, também pedimos a Tua bênção sobre as palavras do pastor Antônio que serão proferidas em seguida. Use-o mais uma vez para transmitir a Tua vontade para nós, Senhor. Oramos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém, ó Pai. 2021 não foi um ano fácil para ninguém. Possivelmente alguém diga, foi fácil. Quem sabe sua maior dificuldade não esteja em perceber e aceitar que realmente não foi fácil. De alguma ou de outra forma, 2021 foi difícil. Querido, querida, sejamos realistas e honestos. Tivemos lutas, pesares, dores, sofrimento, provações, erros, fracassos. Porém, a despeito de todas as situações adversas, testemunhamos a poderosa mão de Deus cuidando de cada detalhe da nossa vida. Portanto,
eu e você somos uma prova de que Deus é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Por isso eu e você estamos aqui. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, certamente o inimigo já devia ter nos devorado. Como diz o famoso hino do Inário Adventista, do 7º dia, como agradecer por tudo que Deus tem feito por nós, mesmo sem merecer. Até vozes de milhões de anjos não poderiam expressar a gratidão que deve vibrar em nosso ser. Deus tem sido muito bom conosco, mesmo até quando não nos parece. Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo, Deus é bom. A gratidão é uma expressão de quem aprendeu a enxergar a vida com o coração. A gratidão é uma expressão de quem se sente satisfeito, agradecido por um bem recebido, por uma bênção alcançada, por uma dádiva recebida. E falando em dádiva, não existe maior dádiva para um ser pecador como eu e você do que a dádiva da salvação. O maior presente que recebemos de Deus, o nosso Pai Celestial, é a salvação. E eu quero meditar contigo aqui, meu querido amigo, querida amiga, numa história bem curta, mas profunda, com lições extraordinárias para a nossa vida. De modo que tenhamos um estilo de vida em gratidão. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do verso 11. Nós encontramos aí uma linda, extraordinária história de gratidão. Mas também, paradoxalmente, encontramos o outro lado da moeda. O antônimo de gratidão é a ingratidão. Nós vemos aí que a caminho de Jerusalém, Lucas capítulo 17, verso 11, narra que Jesus estava indo a caminho de Jerusalém e passou pela divisa entre Samaria e Galileia. E ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Em algumas outras versões vem escrito assim: Jesus, mestre, tenha misericórdia, tenha piedade de nós. Lepra atualmente é uma doença chamada hanseníase. Afeta, degrada principalmente a pele, o sistema nervoso, causando insensibilidade. Nos tempos de Jesus, quem fosse acometido por lepra tinha que ser isolado. E ninguém do que a nossa geração experimentou mais do que nunca, em tanto tempo, o que é isolamento. Por decorrência da pandemia, começamos a experimentar, já há quase 2 anos, isolamento social. Já houveram momentos mais difíceis. A situação está cada vez mais controlada, em certo sentido, mas nesses últimos meses, estamos experimentando isolamento. O que é isolamento? Isolamento. Então, nos tempos de Jesus, quem fosse acometido por essa doença, hanseníase, no tempo de Jesus chamado lepra, essa doença era chamada lepra, era isolado da família. Já imaginou você sendo isolado dos seus pais, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo, dos seus familiares, dos seus queridos amigos, dos seus amados, e você tinha que ir viver longe, distante, juntamente com os outros também acometidos pela mesma doença. E mais do que danos físicos, essa doença causava muitos danos psicológicos. Igual a pandemia do Covid-19. Não é à toa que agora estudos na área de saúde mental, saúde emocional, estão sendo elaborados, estão sendo desenvolvidos para cuidar da humanidade
pós-pandemia. A pandemia do Covid-19, na verdade, está causando muito mais do que danos físicos, sem ignorar os danos físicos, mas também precisamos entender que danos emocionais estão sendo trazidos, né? Estão surgindo através da pandemia, através do isolamento social, enfim, tantos outros fatores em decorrência dessa situação. Então, quem tivesse lepra tinha que ir viver isolado, e mais, ele tinha que gritar, sabe o quê? Tinha que viver gritando assim, quando alguém estivesse se aproximando, tinha que dizer assim: imundo, eu sou imundo, eu sou impuro, para que quando alguém estivesse se aproximando, percebesse que alguém impuro, alguém acometido por lepra estava aí por perto, e então tivesse a oportunidade de fugir. Queridos, eu estou com saudades daquele tempo que quando alguém espirrasse, as pessoas à volta diziam assim: saúde. Agora quem espirra, dificilmente ouve palavras como saúde, viva bem. Espirro agora é sinônimo de doença, de Covid-19, não é mesmo? Quem fosse acometido por lepra, quem era leproso, tinha que viver gritando que era imundo para que as pessoas fugissem perto deles. Então, Jesus, passando por perto de um povoado, na divisa entre Samaria e Galileia, tinha ali um grupo de leprosos isolados. Não era apenas quarentena, era quarentena. Era uma quarentena para sempre. Eles tinham que ficar lá até a vida acabar, até sucumbirem, até morrerem, porque não tinha cura. Essa doença não tinha cura. E então a Bíblia aqui diz que Jesus, quando se aproximou, eles perceberam que o Cristo, o Salvador, o Deus que se fez homem, se aproximava deles. Eles gritaram em alta voz: Jesus, tenha misericórdia de nós. Quantas vezes eu e você, em 2021, neste ano 2021, procuramos a Deus, clamando a Ele em oração, pedindo em alta voz: Jesus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia de mim. Primeiro passo para que vivamos uma vida de louvor e gratidão a Deus é crer que Deus é Deus. Só Ele pode certas coisas que nós não podemos. Só Deus pode o impossível. Esses leprosos nos ensinam que o primeiro passo para que vivamos uma vida de louvor e gratidão a Deus é crer que Deus é Deus. Crer. E então Jesus, ao vê-los, verso 14, Jesus ao vê-los disse: vão mostrar-se ao sacerdote. E enquanto eles iam mostrar-se ao sacerdote, o sacerdote era o indivíduo, era a pessoa que era responsável por dar o laudo de que a pessoa, de que o indivíduo, o cidadão, estava acometido por lepra. Também, se porventura, raramente, se a lepra fosse curada, era muito difícil, mas se acontecesse um milagre desses, o sacerdote também dava o atestado da cura, dando a permissão de que ele poderia conviver socialmente com os outros. Então Jesus Cristo, mesmo antes de chegar perto, Jesus Cristo ordenou: vão, apresentem-se ao sacerdote, né, ao médico, ao enfermeiro, para dar o laudo. Eles então, mesmo sem serem tocados por Jesus, obedeceram. Aqui está a segunda lição para nós. Se desejamos viver uma vida de louvor e gratidão, primeiro passo: creiamos que Deus é Deus, só Ele pode o impossível. Segundo passo: obedeçamos às orientações de Deus, contidas na sua palavra. Esses leprosos obedeceram. E então, enquanto eles iam a caminho, no verso 14, eles foram purificados. Por quê? Porque eles creram que Jesus podia o impossível. Podia fazer o impossível. Eles obedeceram à orientação de Jesus, à ordem de Jesus.
e eles foram purificados. Imagina a cena, enquanto eles caminhavam, um deles percebeu que foi curado. Uau! Imagina ver um leproso que estava com a pele toda já dilacerada. Imagina o leproso cheio de feridas. De repente, ele percebe que a sua pele virou limpa, ficou limpa, linda, macia, como a de um bebê. E enquanto eles caminhavam, conversando, talvez, quem sabe, conversavam, se perguntando, como vamos chegar lá, como vamos abordar o médico, o sacerdote que vai dar o laudo. Eles perceberam que já estavam curados. Você, neste ano de 2021, com certeza, teve lutas, pesares, dores e aflições. Se dirigiu a Jesus. Com certeza, Jesus respondeu positivamente todas as suas orações, mesmo até aquelas que você não percebeu de forma positiva. Os leprosos perceberam que o seu pedido foi aceito, o desejo foi realizado, e então 9 deles, eles eram 10, se lembra? 10 leprosos, 5 mais 5, 10 leprosos. 9 deles foram embora. Cada um foi para sua casa, imaginam? Quem sabe foram abraçar a esposa, né? Cada um foi abraçar o seu filho, cada um foi para o seu serviço, o antigo serviço, foram nos seus afazeres da vida, se esqueceram de algo muito importante, que é o último passo para viver uma vida de louvor e gratidão a Deus, que eu e você precisamos. Apenas um deles fez, continuando a leitura aqui. No verso 15, um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, e prostrou-se aos pés de Jesus, e agradeceu em alta voz. Este homem era um estrangeiro, ele era um samaritano. Jesus então perguntou, não foram purificados todos os 10? Onde é que estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse a dar louvor e gratidão a Deus, a não ser aquele estrangeiro, aquele samaritano. E então, Jesus lhe disse, levanta-te, vá, a sua fé te salvou. Primeiro passo para vivermos uma vida de louvor e gratidão. O melhor culto de louvor e gratidão é mais do que dizer obrigado, Senhor. É viver uma vida de louvor e gratidão. Primeiro passo, creia que Deus pode o impossível. Segundo passo, obedeça às orientações, às ordens de Deus. Terceiro passo, volte sempre, reconhecendo a bênção que de Deus você recebeu. E agradeça. Do mesmo jeito que você pediu em alta voz, também agradeça em alta voz. Sabe o que é curioso, querido? Muitas vezes, quando passamos por situações difíceis, nós procuramos a Deus em angústia, em aflição. E a palavra de Deus nos garante, quem procura a Deus em aflição, encontra socorro, bem presente na angústia. Porque Deus é este socorro bem presente na tribulação. Mas preste bem atenção, apenas quem volta para agradecer, encontra a salvação. Se você percebeu, Jesus curou os 10, mas Jesus não salvou os 10. Jesus apenas salvou o que voltou para agradecer. Portanto, quem procura cura, encontra cura. Quem procura socorro em Deus, encontra socorro bem presente na angústia. Ele é o socorro. Mas apenas quem volta para agradecer, encontra a salvação. Como eu e você temos agradecido a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa em nossa vida. Querido, querida, precisamos desenvolver um espírito de gratidão. Agradecer é mais do que dizer obrigado. Agradecer é cultivar um senso de obrigação de fazer o bem
pelo bem maior que recebemos de Deus, que é a salvação. Quando cultivamos esse espírito, quando aprendemos a enxergar a vida com o coração, realmente, assim começamos a viver uma vida de louvor e gratidão. Não precisamos esperar apenas o final do ano, a virada do ano, para agradecer. Porque nós já vivemos agradecendo a Deus a cada dia. Porque Ele tem feito milagres a cada dia. Eu me lembro que quando eu visitei os meus familiares, visitei o meu país em 2017, já estava aqui fazendo curso de teologia e aproveitei uma oportunidade de visitar o meu país. Eu estava saindo do mercado junto com alguns amigos e entre esses amigos tinha uma brasileira que também foi visitar. Enquanto saíamos do mercado com as sacolas de compras que fizemos no mercado, encontramos lá na periferia da cidade de Viana, onde os meus pais atualmente moram, encontramos algumas crianças brincando na rua. Eles brincavam, cantando, pulando da alegria, felizes. E essa brasileira, com quem nós estávamos, ela perguntou o seguinte para as crianças: Oi, vocês estão bem? Elas disseram: Sim, nós estamos bem. E ela fez a segunda pergunta: O que vocês comeram? As crianças não responderam nada. Ela repetiu a pergunta, fez novamente a pergunta: O que vocês comeram? Eu falei para ela: Leonice, não precisa mais perguntar. Sabe por quê? Porque eu conheço essa realidade. Elas não comeram nada. Sabe que horas eram? 3 horas da tarde, 15 horas. Desde manhã, aquelas crianças não tinham comido nem o de jejum, não tinham tomado o de jejum, o café da manhã, o almoço, nem uma outra coisa. E nos sentimos profundamente impactados com aquela experiência. Entramos no quintal da casa das crianças, encontramos a avó lá, a avó delas, e aí conversamos, batemos um papo aí com elas e acabamos deixando as compras que nós tínhamos feito, deixamos aí com elas. E uma dessas crianças olhou para nós e disse assim: Muito obrigado. A Leonice perguntou novamente: O que vocês iriam fazer se o papai e a mamãe não trouxessem comida do serviço? Uma delas respondeu dizendo assim: A gente iria ficar triste, mas logo, logo a gente já iria cantar, pular e saltar novamente. Porque se não tem comida hoje, vai ter amanhã. A gente está acostumado, por isso a gente escolhe ser feliz. Aprendemos uma importante lição com aquelas crianças. Ser feliz, ser grato, é uma escolha, é uma decisão. Vivemos em uma realidade, comparada à realidade dessas crianças, uma realidade, de certa forma, confortável. Minha pergunta é: eu e você temos escolhido ser gratos a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito? Ou apenas vivemos reclamando? Vivemos insatisfeitos? Meu convite para você essa noite, nessa virada de ano, é que eu e você sejamos gratos a Deus, escolhendo ser gratos. Precisamos escolher ser gratos. Porque agradecer é uma escolha. Viver feliz e em gratidão é uma escolha. E nós podemos começar a partir de hoje. Começar o ano 2022 em louvor e gratidão a Deus por tudo que Ele é. A despeito dos desafios, a despeito das dificuldades, sejamos nós gratos a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Em todo o tempo, Deus é bom. Você pode orar comigo? Bom Deus e Pai, obrigado por tudo que o Senhor é e representa em nossa vida. Muito obrigado por tudo que o Senhor faz. E desde já te agradecemos por tudo que o Senhor estará fazendo na vida de cada um de nós. Acalme os nossos passos. Diminua o ritmo forte das batidas do nosso coração. Nos dê sua paz. Ajuda-nos a entender e a confiar de que o Senhor está no controle da nossa vida. E como resultado, vivermos uma vida de louvor e gratidão. Entregamos-nos em suas mãos, gratos por tudo, em nome de Jesus.
o nosso Salvador. Amém. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Feliz Ano Novo.